Manifesto do Partido Comunista, 1848, de Karl Marx e Friedrich Engels. Um fantasma assombra a Europa. O fantasma do comunismo. Há um movimento que está assustando toda a Europa. O comunismo. Todos os principais poderes europeus se uniram contra ele, como numa caçada. Desde líderes religiosos, como o Papa, até governantes poderosos, como o Czar, políticos influentes como Metternich e Guizot, e até radicais franceses e policiais alemães estão lutando contra esse fantasma. Pense bem, existe algum grupo político de oposição que não tenha sido acusado de ser comunista por aqueles que estão no poder? E existe algum desses grupos que, por sua vez, não tenha acusado outros de comunismo, seja contra ideias mais progressistas ou contra as mais conservadoras? Dessa situação, podemos tirar duas conclusões. Todos os poderes europeus já reconhecem que o comunismo é uma força importante e real. Chegou a hora de os comunistas apresentarem suas ideias de forma aberta, explicando ao mundo o que pensam, quais são seus objetivos e quais são suas propostas. Para isso, comunistas de várias partes do mundo se reuniram em Londres e escreveram este manifesto, que foi publicado em diversas línguas, como inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Capítulo 1. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje pode ser resumida como uma história de lutas entre diferentes classes sociais. Sempre houve grupos que oprimem e grupos que são oprimidos. Por exemplo, na Roma antiga havia os patrícios, nobres, e os plebeus, pessoas comuns, além dos escravos. Na Idade Média, havia senhores feudais, vassalos, comerciantes, trabalhadores manuais e servos. Esses grupos estavam constantemente em conflito, às vezes de forma silenciosa, às vezes por meio de revoltas. Essas lutas sempre resultaram em grandes mudanças na sociedade ou no colapso de todos os envolvidos. No passado, as sociedades eram divididas em muitas classes diferentes e subgrupos, com papéis bem definidos. Por exemplo, na Roma antiga, os patrícios eram a elite, enquanto os plebeus e escravos ocupavam posições mais baixas. Na Idade Média, os senhores feudais eram os mais poderosos, mas havia vassalos, comerciantes e trabalhadores, cada um com uma função específica. Com o fim do feudalismo, surgiu a sociedade moderna, liderada pela burguesia, os donos de terras, negócios e fábricas. No entanto, isso não acabou com a desigualdade ou os conflitos entre classes. A única diferença é que as antigas divisões foram substituídas por novas. A nossa era, chamada de Época da Burguesia, simplificou muito as divisões sociais. Agora, a sociedade está dividida em dois grandes grupos que estão diretamente em oposição: a burguesia, os donos dos meios de produção, como fábricas, terras e riquezas, e o proletariado, os trabalhadores, que só têm sua força de trabalho para vender e dependem disso para sobreviver. Essa divisão não surgiu de repente. Na Idade Média, os servos que trabalhavam no campo começaram a se mudar para as cidades e se tornaram pequenos comerciantes. Com o tempo, esses comerciantes formaram a base da burguesia moderna. O desenvolvimento da burguesia foi impulsionado por grandes acontecimentos históricos, como o descobrimento da América e a expansão do comércio com a Ásia. Esses eventos abriram novos mercados, trouxeram mais riqueza e aceleraram o colapso do sistema feudal. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento da burguesia trouxe também novos problemas, uma exploração maior dos trabalhadores e conflitos que, mais cedo ou mais tarde, levarão a uma grande transformação social. Os servos da Idade Média deram origem aos primeiros moradores das cidades, conhecidos como Pfahlbürger. Esses pequenos cidadãos urbanos formaram a base do que mais tarde seria a burguesia moderna. Grandes acontecimentos como o descobrimento da América e as viagens marítimas em torno da África abriram novas possibilidades para a burguesia em ascensão.
O comércio com as Índias Orientais e a China, a colonização das Américas e a troca de mercadorias entre as colônias criaram mercados nunca vistos antes. Isso levou a um enorme crescimento no comércio, na navegação e na produção industrial, o que enfraqueceu rapidamente o sistema feudal que estava em colapso. O modelo de produção da época, ainda baseado no feudalismo e nas corporações de ofício, não era mais suficiente para atender à crescente demanda dos novos mercados. Esse modelo foi substituído pela manufatura, onde o trabalho era mais especializado e centralizado. Os antigos mestres artesãos perderam espaço para uma classe de empresários industriais, enquanto as divisões de trabalho entre diferentes corporações foram substituídas por uma divisão mais detalhada dentro de cada oficina. Mas, conforme os mercados continuavam a crescer, a manufatura também começou a mostrar suas limitações. Foi então que o uso do vapor e de máquinas revolucionou a produção industrial. A manufatura deu lugar à grande indústria moderna, e os pequenos empresários foram substituídos pelos milionários industriais, os novos líderes do sistema econômico, ou seja, os burgueses modernos. Com a grande indústria, surgiu o mercado mundial, algo que começou a ser preparado com o descobrimento da América. Esse mercado global transformou completamente o comércio, a navegação e os sistemas de transporte, como as ferrovias. À medida que esses setores cresciam, a burguesia também se expandia, acumulava mais riqueza e empurrava as antigas classes sociais da Idade Média para o esquecimento. A burguesia moderna é o resultado de uma longa evolução, marcada por várias transformações no modo como as pessoas produziam bens e trocavam mercadorias. Cada etapa desse desenvolvimento econômico foi acompanhada por mudanças políticas significativas. Por exemplo, no início, a burguesia era apenas uma classe oprimida pelos senhores feudais. Depois, organizou-se em comunidades autônomas e armadas, muitas vezes formando pequenas repúblicas. Mais tarde, tornou-se o terceiro estado nas monarquias, um grupo sujeito a impostos. Durante a era da manufatura, foi a principal força contrária à nobreza feudal. Com o surgimento da grande indústria e do mercado mundial, a burguesia finalmente conquistou o controle político no chamado Estado representativo moderno. Hoje, o Estado moderno é, em essência, um instrumento usado pela burguesia para administrar seus próprios interesses econômicos. A burguesia desempenhou um papel revolucionário na história. Onde quer que tenha chegado ao poder, ela destruiu as antigas relações feudais e patriarcais que antes dominavam a sociedade. Ela rompeu todos os laços tradicionais que prendiam as pessoas a seus superiores naturais e substituiu essas relações por algo muito mais direto, o interesse econômico e a troca monetária. Com esse foco no lucro, a burguesia apagou todo o romantismo das antigas formas de vida. Coisas como entusiasmo religioso, ideais cavalheirescos e até sentimentos nostálgicos foram substituídos por um cálculo frio e egoísta. As relações pessoais e a dignidade individual foram transformadas em valores de mercado, e a única liberdade que a burguesia reconheceu foi a liberdade do comércio. Assim, no lugar da exploração mascarada por justificativas políticas ou religiosas, a burguesia trouxe uma exploração direta, aberta e sem disfarces. A burguesia mudou completamente o significado de várias atividades que antes eram vistas como sagradas e respeitadas. Profissões como médicos, advogados, padres, poetas e cientistas, que antes eram reverenciadas, agora foram transformadas em simples trabalhadores assalariados pagos para atender aos interesses da burguesia. Ela também tirou o romantismo das relações familiares, reduzindo-as a um simples vínculo baseado em dinheiro. O que antes tinha um significado emocional ou moral foi transformado em transações econômicas. A burguesia mostrou que até a brutalidade e o poder que tanto fascinavam as pessoas na Idade Média eram, na verdade, sustentados por uma sociedade preguiçosa e ineficiente. Foi a burguesia que provou o que a atividade humana é capaz de realizar.
construindo coisas que vão muito além das pirâmides do Egito, dos aquedutos romanos ou das catedrais góticas. Suas expedições foram diferentes das antigas migrações de povos ou das cruzadas, pois buscavam inovação e progresso. A burguesia não pode existir sem constantemente revolucionar os meios de produção. E, ao mudar os modos de produção, ela também altera todas as relações sociais. Enquanto as antigas classes industriais mantinham a sociedade praticamente inalterada, a burguesia promove mudanças constantes, derrubando estruturas sociais rígidas e estáveis. Nada permanece como antes. Tudo se transforma, e o que é criado rapidamente envelhece e se torna ultrapassado. A burguesia dissolve tradições e valores que antes eram vistos como sagrados. As pessoas passam a olhar para suas vidas e suas relações com mais praticidade, sem o peso das antigas ilusões. A necessidade de vender seus produtos em novos mercados faz a burguesia se espalhar pelo mundo. Ela não se contenta em permanecer em um só lugar. Precisa se estabelecer em todos os cantos, fazer conexões e expandir sua influência globalmente. Por meio do mercado mundial, a burguesia mudou a forma como os bens são produzidos e consumidos. Ela destruiu as indústrias locais que antes dependiam de matérias-primas regionais e as substituiu por indústrias globais, que utilizam materiais de todos os cantos do planeta e distribuem seus produtos para o mundo inteiro. As velhas necessidades, atendidas por produtos locais, foram substituídas por novas demandas, que só podem ser atendidas com mercadorias vindas de lugares distantes. Além disso, a burguesia eliminou o isolamento e a independência das comunidades locais. Em vez disso, criou um sistema de interdependência entre todas as nações. O que acontece em um país agora afeta os outros, tanto na produção de bens materiais quanto na criação cultural. Assim como na produção material, a produção cultural também foi transformada. O conhecimento e as ideias antes limitados a uma única nação agora são compartilhados globalmente. Isso levou à criação de uma cultura mundial, onde as tradições locais e nacionais são substituídas por algo mais universal. Essa troca de ideias e culturas eliminou o isolamento e as visões limitadas de cada país, tornando impossível manter antigos preconceitos e barreiras. A burguesia, com suas inovações constantes na produção e nas comunicações, leva todas as nações, até as mais isoladas, a adotar o que chama de civilização. Os preços baixos de seus produtos são uma arma poderosa que derruba barreiras culturais e econômicas, como aconteceu com as muralhas da China, forçando até os povos mais resistentes a se integrarem ao mercado global. Se as nações não adotarem os métodos da burguesia, correm o risco de desaparecer economicamente. Por isso, todas são pressionadas a abraçar esse sistema, tornando-se parte do modelo burguês. Em resumo, a burguesia transforma o mundo à sua imagem e semelhança. Com seu avanço, a burguesia colocou as cidades no centro do poder, deixando o campo em segundo plano. Ela criou grandes metrópoles, fez a população urbana crescer rapidamente e tirou muitas pessoas do isolamento da vida rural. Assim como o campo ficou dependente da cidade, os países menos desenvolvidos se tornaram dependentes dos países industrializados. As sociedades agrícolas passaram a depender das sociedades industriais, e o Oriente ficou sujeito ao domínio do Ocidente. A burguesia também reduziu a dispersão dos meios de produção e da propriedade. Ela concentrou fábricas, máquinas e recursos em poucas mãos e fez o mesmo com a população, que se agrupou em grandes cidades. Isso resultou na centralização do poder político. Regiões que antes eram independentes, com suas próprias leis e interesses, foram unificadas em uma só nação, sob um único governo, com um conjunto de leis e interesses voltados para a classe dominante. Em apenas um século, a burguesia criou avanços produtivos maiores do que todas as gerações anteriores juntas. Ela dominou as forças da natureza, desenvolveu máquinas avançadas,
Aplicou a química à agricultura e à indústria, criou ferrovias, telégrafos e tornou navegáveis rios inteiros. Nunca antes uma era tinha explorado tanto o potencial da produção coletiva. Os meios de produção que deram origem à burguesia surgiram dentro da sociedade feudal. Mas, em certo ponto, as relações feudais, que definiam como as pessoas trabalhavam e trocavam bens, começaram a impedir o avanço. Essas antigas regras, como a organização feudal da agricultura e da produção artesanal, se tornaram um obstáculo. Por isso, precisaram ser rompidas para dar espaço à livre concorrência e à sociedade burguesa. A sociedade burguesa moderna criou ferramentas poderosas de produção e comércio, mas essas ferramentas agora estão se voltando contra ela mesma. É como se a burguesia fosse um feiticeiro que não consegue mais controlar as forças que invocou. A história recente da indústria e do comércio é marcada por crises periódicas, que ameaçam toda a estrutura da sociedade burguesa. Essas crises, conhecidas como crises de superprodução, acontecem porque a sociedade produz mais do que consegue consumir. Isso cria um colapso. Produtos são destruídos, fábricas fecham e trabalhadores perdem seus empregos. De repente, parece que a sociedade está voltando a um estado de caos, como se estivesse enfrentando uma fome ou guerra global. Mas o problema não é a falta de recursos. O problema é o excesso de produção que o sistema burguês não consegue administrar. Para sair das crises, a burguesia adota duas estratégias: destruir parte das forças produtivas, como fechar fábricas ou reduzir a produção, e expandir para novos mercados, e explorar ainda mais os mercados já existentes. No entanto, essas estratégias apenas adiam os problemas, criando crises futuras ainda maiores e mais complexas. As mesmas armas que a burguesia usou para derrubar o feudalismo agora estão se voltando contra ela. Mas a burguesia não criou apenas essas armas que podem causar sua queda. Ela também gerou os trabalhadores modernos, ou seja, os proletários, que serão os responsáveis por utilizá-las. À medida que a burguesia ou o capital cresce, o proletariado, a classe dos trabalhadores, também cresce. Esses trabalhadores vivem exclusivamente do trabalho que conseguem e só encontram emprego enquanto seu trabalho serve para gerar lucro para a burguesia. Eles se tornam, na prática, como qualquer mercadoria que é comprada e vendida no mercado, sujeita às variações de oferta e demanda. Os trabalhadores são expostos a todas as incertezas do mercado, como a concorrência por empregos e as flutuações nos salários. Além disso, o trabalho deles perdeu o caráter criativo e autônomo que poderia torná-lo interessante. Com a introdução de máquinas e a divisão do trabalho, suas tarefas se tornaram repetitivas, simples e monótonas. Eles não são mais do que uma peça adicional no sistema mecânico, exigindo apenas habilidades básicas para operar. Como resultado dessa mecanização e divisão do trabalho, o custo para manter os trabalhadores é reduzido ao mínimo necessário para sua sobrevivência e para que possam ter filhos, para reproduzir a força de trabalho. O salário que recebem é, em essência, equivalente ao custo de produzir sua força de trabalho, assim como acontece com qualquer mercadoria. Com o passar do tempo, o desinteresse pelo trabalho repetitivo e cansativo aumenta e, junto com ele, o valor do salário diminui. Ao mesmo tempo, o uso de máquinas e a divisão do trabalho continuam a crescer, o que aumenta a carga sobre os trabalhadores. Eles passam a enfrentar jornadas de trabalho mais longas, ritmo acelerado nas máquinas e maior pressão para produzir mais em menos tempo. A indústria moderna mudou completamente o modelo de trabalho. A antiga oficina, onde o mestre artesão trabalhava de forma quase independente, foi substituída pelas grandes fábricas controladas por capitalistas industriais. Nessas fábricas, grandes grupos de trabalhadores são organizados como soldados. Há uma hierarquia rígida de supervisores e chefes que controlam cada movimento dos operários. Os trabalhadores
não são apenas subordinados à classe burguesa e ao sistema econômico, mas também à própria máquina que operam e ao controle constante dos supervisores. Esse sistema de trabalho, frio e autoritário, torna-se ainda mais opressivo porque não esconde seu verdadeiro objetivo: gerar lucro a qualquer custo. Com o avanço da indústria, o trabalho manual passou a exigir cada vez menos habilidade e esforço físico. Por isso, o trabalho masculino foi gradualmente substituído pelo trabalho feminino, e até crianças começaram a ser empregadas. Para os donos das fábricas, a única diferença entre os trabalhadores é o custo, que varia de acordo com a idade e o gênero. Mesmo depois de receberem seu salário, os operários continuam sendo explorados por outras partes da burguesia, como os proprietários de imóveis, os comerciantes e os agiotas, que lucram com suas necessidades básicas e dívidas. Com o avanço da grande indústria, muitas outras classes, como pequenos comerciantes, artesãos e camponeses, são empurradas para o proletariado. Isso acontece porque o pequeno capital que possuem não é suficiente para competir com os grandes industriais. Além disso, suas habilidades e métodos de trabalho se tornam obsoletos diante das novas tecnologias e formas de produção. Dessa forma, o proletariado se forma a partir de diversas camadas da sociedade. O conflito entre proletariado e burguesia começa assim que os trabalhadores se organizam. Inicialmente, as lutas são isoladas. Primeiro, um único operário contra seu patrão. Depois, grupos de operários de uma fábrica ou de um setor específico se mobilizam contra seus empregadores. Nesses primeiros momentos, os trabalhadores muitas vezes atacam não apenas as condições de trabalho, mas também as máquinas e fábricas, que veem como símbolos de sua opressão. Chegam até a destruir mercadorias estrangeiras que competem com seus produtos, numa tentativa de recuperar condições de vida que já não existem. No entanto, nessa fase inicial, os trabalhadores ainda estão divididos e espalhados. Essa falta de união é agravada pela concorrência entre eles mesmos. Por outro lado, a burguesia consegue reunir o proletariado para lutar, temporariamente, contra os seus próprios inimigos, como monarquias absolutas ou outras classes sociais que também representam um obstáculo para o progresso burguês. Assim, mesmo os movimentos dos operários nessa etapa acabam beneficiando a burguesia. Com o crescimento da indústria, o proletariado não apenas aumenta em número, mas também se concentra em grandes massas. A convivência nas fábricas e os desafios compartilhados fazem com que os trabalhadores percebam sua força coletiva. Suas condições de vida e trabalho tornam-se cada vez mais parecidas, à medida que as máquinas eliminam as diferenças nas tarefas e reduzem os salários a um nível mínimo. As crises econômicas e a competição entre os próprios burgueses tornam os salários ainda mais instáveis. Além disso, o avanço contínuo das máquinas, que se desenvolvem cada vez mais rápido, faz com que a posição dos trabalhadores fique ainda mais precária. Essas condições levam os trabalhadores a se unir. Eles começam a formar coalizões, grupos organizados, para lutar por melhores salários. Também criam associações permanentes para se proteger de crises futuras. Às vezes, essas lutas resultam em revoltas e tumultos, mostrando o descontentamento crescente do proletariado. Os trabalhadores modernos acabam formando uma classe unificada e, com o tempo, até partidos políticos que representam seus interesses. No entanto, essa organização é constantemente prejudicada pela concorrência entre os próprios trabalhadores. Mesmo assim, ela continua a renascer, cada vez mais forte e estruturada. Por meio dessas lutas e união, os trabalhadores conseguem conquistar algumas melhorias, como leis que reconhecem seus direitos. Por exemplo, na Inglaterra, foi aprovada uma lei limitando a jornada de trabalho a 10 horas, uma vitória importante para o proletariado. Os conflitos dentro da sociedade burguesa ajudam, de várias formas, a fortalecer e desenvolver o proletariado. A burguesia vive em constante luta, primeiro, contra a aristocracia,
Depois, contra partes da própria burguesia que têm interesses diferentes. E, finalmente, contra a burguesia de outros países. Nessas lutas, a burguesia muitas vezes precisa da ajuda dos trabalhadores e os leva a participar do movimento político. Nesse processo, ela acaba dando aos operários os recursos e conhecimentos que mais tarde serão usados contra ela mesma. Além disso, o progresso da indústria força muitas pessoas da classe dominante a se juntarem ao proletariado. Por exemplo, pequenos empresários e outros trabalhadores que antes tinham uma posição confortável acabam perdendo suas condições de vida e entrando para a classe trabalhadora. Em momentos de grande tensão entre as classes, quando a luta de classes chega ao ponto de ruptura, até partes da classe dominante começam a abandonar seus privilégios e a se aliar à classe revolucionária, o proletariado. Assim como no passado, uma parte da nobreza se uniu à burguesia, agora vemos uma parte da burguesia se juntando ao proletariado. Isso inclui intelectuais e pensadores que conseguem compreender o movimento histórico e se alinham com a luta dos trabalhadores, acreditando que eles representam o futuro. Entre todas as classes que enfrentam a burguesia hoje, apenas o proletariado é realmente revolucionário. As outras classes, como pequenos industriais, comerciantes, artesãos e camponeses, estão em declínio devido ao avanço da grande indústria. Elas lutam para sobreviver e manter suas condições, mas não representam uma força de mudança. Essas classes são, na verdade, conservadoras e, em muitos casos, até reacionárias, tentando trazer de volta estruturas do passado. Se por algum motivo essas classes adotam uma postura revolucionária, isso acontece porque estão sendo empurradas para o proletariado. Ou seja, elas não defendem seus interesses presentes, mas futuros, abandonando sua posição de origem e se juntando à classe trabalhadora. Já o lumpen-proletariado, a camada mais marginalizada da sociedade, é uma parte passiva e frequentemente manipulada. Embora possa ser usado em revoluções proletárias, sua situação de extrema pobreza o torna suscetível a ser comprado para agir contra os interesses da revolução. A vida dos proletários reflete a destruição dos antigos valores da sociedade. Eles não possuem propriedade, e suas relações familiares não têm mais nada a ver com os padrões tradicionais da burguesia. O trabalho industrial moderno e a dependência do capital eliminaram qualquer vínculo nacional. A condição do proletariado é a mesma na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Além disso, conceitos como leis, moral e religião, que antes estruturavam a sociedade, agora são vistos pelos proletários como instrumentos que apenas servem para proteger os interesses da burguesia. Diferentemente de todas as classes que dominaram a sociedade no passado, os proletários não buscam preservar ou proteger privilégios. Para alcançar sua libertação, eles precisam abolir não apenas o sistema de propriedade que os oprime, mas também todo o modelo de apropriação que existiu até agora. Os proletários não têm nada a proteger ou manter. Sua luta é para destruir as estruturas de exploração e acabar com a propriedade privada como um todo. Até hoje, os movimentos sociais foram liderados por minorias ou em benefício de minorias. Mas o movimento proletário é diferente. Ele representa a grande maioria da sociedade, lutando por interesses que beneficiam a maioria. O proletariado, que ocupa o nível mais baixo da sociedade atual, só pode se levantar e conquistar uma posição digna, eliminando todas as estruturas sociais que sustentam o sistema burguês. Apesar de suas causas e objetivos serem globais, sua luta começa como um movimento nacional, onde os trabalhadores de cada país enfrentam primeiro sua própria burguesia. O desenvolvimento do proletariado está diretamente ligado ao conflito dentro da sociedade existente. Essa guerra civil silenciosa dentro do sistema atual eventualmente explode numa revolução aberta. É nesse momento que o proletariado derruba a burguesia com força
e estabelece sua própria forma de organização, eliminando as divisões e opressões que existiram até então. Até agora, todas as sociedades foram baseadas na divisão entre classes que oprimem e classes que são oprimidas. No entanto, para que uma classe possa ser oprimida, é necessário que existam condições mínimas para sua sobrevivência, mesmo que seja uma vida de servidão. Por exemplo, os servos da Idade Média conseguiram, eventualmente, se tornar membros das cidades, e os pequenos comerciantes, pequena burguesia, subiram de posição sob o regime feudal. Mas o trabalhador moderno, em vez de melhorar sua condição com o avanço da indústria, afunda ainda mais. Ele vive em condições cada vez mais precárias, a ponto de muitos se tornarem indigentes. Esse empobrecimento dos trabalhadores cresce ainda mais rápido do que o aumento da população e da riqueza geral. Isso mostra que a burguesia não consegue mais ser a classe dominante da sociedade, pois não é capaz de garantir nem o mínimo para que os trabalhadores sobrevivam sob suas regras. Em vez disso, os trabalhadores afundam em condições tão ruins que, em alguns casos, dependem da própria burguesia para serem sustentados, ao invés de serem eles a sustentar o sistema com seu trabalho. Isso revela que o modelo atual de dominação burguesa não é mais compatível com as necessidades da sociedade. O poder e a existência da classe burguesa dependem da acumulação de riqueza nas mãos de poucos, o que é sustentado pelo capital. E o capital, por sua vez, só existe com base no trabalho assalariado, ou seja, trabalhadores que vendem sua força de trabalho por um salário. Esse sistema só funciona por causa da concorrência entre os próprios trabalhadores. No entanto, o avanço da indústria e da tecnologia começa a transformar essa competição em união. Os trabalhadores, que antes competiam entre si, começam a se organizar em associações e movimentos revolucionários. À medida que a grande indústria cresce, a base que sustenta o poder da burguesia começa a ruir. O próprio sistema industrial que a burguesia criou e utiliza para dominar acaba por dar força ao proletariado. Assim, a burguesia, sem perceber, está criando as condições para sua própria queda. Ela não apenas explora os trabalhadores, mas também os organiza e os prepara para se tornarem os agentes de sua derrota. Em resumo, a burguesia está cavando sua própria cova, e o colapso desse sistema, junto com a ascensão do proletariado, é inevitável.